seja bem-vindo ao encontro conosco. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento, vamos relacionar com didática, vamos falar de técnicas para favorecer essa nossa memória e, consequentemente, aprendizado. Eu sou a professora Josiane, coordenadora do curso de Ciências Biológicas e estou junto nesse encontro com vocês. Eu sou Constanza, professora de Psicologia, e justamente, aqui a intenção não é, né, de dar sermões ou teoria, ou enfim, mas sim uma troca, troca não, né, contar algumas experiências e um pouquinho do que a gente vem sentindo ao longo, né, dessa jornada que a gente tem de docência, né, e a gente foi observando ao longo desse tempo. Vamos começar a apresentar, a gente prepara o material, né? A gente vai apresentar alguns slides, alguns temas, vamos começar. E durante a nossa apresentação, nós vamos relacionar com a didática, já que quem está nos assistindo agora estão todos cursando um curso de licenciatura, e relacionar com formas, pode apresentar, professora, e relacionar com formas, métodos, tanto para favorecer nosso aprendizado, quanto para favorecer o aprendizado do aluno em sala de aula. Na medida que fomos passando os slides, nós vamos colocando fazendo algumas relações com as nossas experiências diárias de aprendizado. Exatamente. Ele apresenta inteiro? Sim, está apresentando inteiro. Espero que vocês estejam vendo. Enfim. Então, eu acho que pode apresentar como slide mesmo, nesse apresentar, que aí fica tela inteira para eles. Okay. Então, como a gente comentou antes, né, no início, a nossa ideia aqui é trocar, né, algumas ideias, e se tiverem dúvidas também, podem enviar. Né? Enfim. Então, a ideia é que o foco, né, a gente quis passar para vocês, foi dentro do ensino e da aprendizagem. Né? Muito tem se falado em metodologias ativas, em formas, né, tipo, muitas técnicas, né? No entanto, a gente observa que dentro dessas, né, técnicas, metodologias, teorias, algumas vezes deixam como o cérebro funciona. Né? No entanto, também a gente vê que terminam alguns teóricos, alguns autores, né, indo para o outro extremo. Então, aqui a gente quis focar um pouquinho, né, no conjunto, né, o funcionamento do cérebro, a relação da aprendizagem, de como seria, né, o estudante se sente melhor, né, para aprender, e no ensino também, como o professor ele poderia, assim, com algumas informações que vamos passar, né, se organizar ou preparar suas aulas em relação a isso. Tá? Então, o nosso objetivo está relacionado com isso, né, de mostrar, né, alguns pontos teóricos, né, de como a gente pode envolver todos esses aspectos. Bom, então, primeiro a gente, como eu falei para vocês, vamos conhecer um pouquinho de como funciona o cérebro. Atualmente estamos em um momento, em uma cultura que se chama neuro. Então, tudo, né, chama atenção, né? Neuroeducação, né, neurociências, né? E realmente é um conhecimento muito válido que vem nos ajudar. Ainda precisam ser generalizados algumas teorias, porque muito do que vai sendo descoberto, geralmente é um ambiente controlado, um laboratório. Então, a gente precisa extrapolar esses mundos laboratoriais, né, ou esses experimentos controlados, para a nossa sala de aula. Né? E, realmente, ele é complexo, no entanto, quando a gente começa a se familiarizar com alguns conhecimentos, fica muito mais gostoso e a interação com o estudante é muito melhor. Então, a gente vai passar algumas questões. Então, a primeira pergunta é, neste momento, o que você sabe do cérebro? Você sabe como ele funciona?
né? Ele é localizacionista, tem pontos específicos, ele é associacionista, ou seja, holista, ele trabalha em conjunto. O que você sabe dele? O que é mito ou verdade? Então, aqui a gente entra nos neuromitos, né? Professora, você pode também falar um pouquinho dos neuromitos que a gente vê por aí, escuta muito? Uma das questões que são consideradas mitos é assim: nós utilizamos somente 10% do cérebro. Nossa, não, a nossa capacidade desse cérebro é incrível. Uma das razões por esse mito, ela é estrutural, porque, na verdade, as principais células nervosas são os neurônios, que são as que fazem sinapses, estão conectadas, então, por exemplo, o sistema sensorial da extremidade até a identificação desse estímulo. É uma rede, não tem nada disperso, é uma rede de neurônios, inclusive no cérebro. Mas esses neurônios, na verdade, eles não trabalham sozinhos. As sinapses ocorrem entre eles, mas eles precisam de uma cooperação de outras células que são as neurónios. Se existem essas neurónios, e elas são menores que eles, os neurônios são longos, menorzinhos, os de associação no cérebro, mas os das nossas extremidades, sistema nervoso periférico, eles são muito longos. Mas ao redor dessas células neurais, os neurônios, tem muitas neurónias que auxiliam na alimentação, auxiliam na defesa, e elas, na verdade, são em quantidade muito maior que os neurônios. Os neurônios tem que existir um neurônio para cada 10 neurônios, né? Ou 10 neurônios para cada neurônio, por isso 10%. Mas não é de capacidade, a gente tem capacidade de utilizar, e quanto mais forma de atenção, muito mais do que isso. A gente utiliza, na verdade, o pré-consciente de nossos registros, que somos, mas estamos utilizando muito mais que isso, não é 10% não. Outro neuromito que a gente escuta muito é sobre a inteligência. Então, a pessoa ela nasce já com inteligência, né, uma capacidade intelectual lá, e ela não pode, né, avançar. Né? Isso pode nos explicar a neuroplasticidade. Né? Então, assim, a gente vê, a professora falou um pouquinho mais, mas a gente vê que a gente pode treinar isso daí, né? Atenção, né? Concentração. Porque a gente tem informação, a gente até brinca que um monte de estudos tentam fazer testes práticos para diferenciar homens de mulheres. E tem mesmo algumas características evolutivas, e tem no cérebro também uma diferença. Por exemplo, a gente sabe que o hemisfério, durante o desenvolvimento, o hemisfério direito dos homens termina mais, a conexão entre os hemisférios é menor entre os homens. Então, tem mais sinapses no hemisfério direito. Por isso, aquela ideia de que o homem tem mais condições de verificação de espaço do que a mulher. Por outro lado, como existe mais conexão entre os hemisférios, aí diz assim, a mulher consegue falar lá no telefone, mexer a comida e brincar com a criança no berço. Tudo bem, isso é real. Só que mais do que essas características, o mais importante é como você utiliza. Porque não adianta o homem ter mais mesmo capacidade, mais conexão entre o hemisfério direito, se ele nem utiliza isso, ele não trabalha com isso, a função dele é outra. Não adianta a mulher ter toda essa capacidade de interação se ela tem uma vida que tem menos rotina, né, precisa menos dessa capacidade. Então, a mulher pode, sim, ter uma maior orientação espacial, e o homem, se tiver treino, sim, se utilizar essas sinapses, essas vias, ele consegue, sim, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente também está falando aqui de história de aprendizagem, né? Ao longo da vida, né? Talvez habilidades que você não treinou antes, agora você pode começar a treinar isso. Então, neuroplasticidade. Tudo que desejar aprender, as nossas condições físicas com o tempo, já tenho 40 anos, eu não vou querer entrar no balé agora, não tenho mais essa condição. Mas mentalmente, o que você desejar aprender, tranquilo, basta começar. A gente brinca isso também, né? O que é fácil pra gente? O que a gente faz repetidas vezes. Então, o difícil é que eu comecei a fazer agora. O que é impossível? Eu não comecei quando se trata de cérebro, de aprendizado. Agora, a partir do momento que você começou, você vai aprender mais associações, mais memórias, mais associações. Pronto, fica fácil. E por que a gente fala isso? Porque chegam muitos estudantes, né, de diversas idades, né, por exemplo, na faculdade, chegam estudantes, né, que estão fazendo uma segunda, né, por exemplo, uma segunda carreira, e falam, chegam um pouco assim como tímidos, eu passei muito tempo
sem estudar, como se isso fosse uma alimentação. E, normalmente, vai passando o tempo e você percebe que ele assimila muito melhor o conteúdo do que um jovem adulto, né? Uma pessoa que é a primeira graduação dela, né? Esse também é um exemplo interessante de a gente ver. É porque nós temos muitos registros, então é comum em sala de aula, que chega no fim do ano, o aluno falar assim, mas eu não lembro nada, estudei. Não, mas peraí, não é geração espontânea de conhecimento. Não dá para você simplesmente sentar e falar assim, vou lembrar tudo o que eu aprendi durante o ano. Isso não. Mas agora, você tem vias. E aí, por isso, alguém conta algum incidente, alguma situação boa ou ruim, você faz os mesmos caminhos de ensinar, porque você busca. Então, do nada você não consegue, mas eu tenho certeza que você lembra muita coisa, sabe muita coisa. Porque se você começar a pensar, em qual série eu estou, qual curso eu estou fazendo, quais as disciplinas eu já fiz, eu não lembro daquela disciplina. Dá uma folhada e começa a lembrar, não, no primeiro módulo foi isso, segundo, a gente lembra demais. O que não dá é para achar que você sabe do nada. Agora, se vier essas memórias, se um bate-papo vai lembrar demais. Nosso registro, eles são mágicos. Então, espero que mais ou menos sobre os neuromitos vocês tenham, né, tido... Existem alguns livros, né, entre eles tem o Caçadores de Mitos, tá? Vocês conseguem procurar por esse título, agora não recordo o autor, mas também para vocês conhecerem um pouquinho sobre o tema, né, fica bastante fácil, acessível. Bom, então a gente, voltando ao foco, né, sobre a aprendizagem em si, como o cérebro, né, funciona, qual é o funcionamento do cérebro, a gente estabeleceu aqui, né, e até pela nossa vivência, que alguns sistemas eles são importantes para que ocorra essa aprendizagem, ou essa interação, né, com o professor, numa sala de aula, no contexto, né, de ensino-aprendizagem. Então, a gente fala do sistema emocional, do sistema atencional, da memória, sistema de recompensa cerebral e das funções executivas. Então, como vocês podem ver, né, a gente fala de sistemas. Por quê? Porque são muitos elementos envolvidos. Não é somente um lugarzinho, um pontinho ou não. Mas tá tudo. E vocês vão perceber que no final, quando a gente estiver terminando, vocês vão conseguir relacionar tudo, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho do sistema emocional, ou sistema límbico. Né? As emoções a gente não pode, né, separar da gente. Somos emoções, tomamos decisões erradas, porque muitas vezes, né, tomamos decisões com as emoções. Temos muita expectativa quando a gente começa a fazer um curso, né, ou uma graduação, ou as crianças entram numa aula, né, e essas expectativas estão relacionadas com essa emoção. E entre essa emoção, a gente tem algumas regiões no cérebro que ajudam a gente ficar alerta, né, ou com medo. E se a gente associar, isso também está relacionado um pouco, como o professor, ele passa a informação. Se os estudantes, é muito interessante, que a gente conversando com eles falam, a gente nota como o professor, você gosta do conteúdo, você gosta do que você está falando. Isso é contagioso para eles. E se a gente passa, né, como se fosse uma carga, eu sei que às vezes não dá, né, para escolher uma ou outra disciplina, às vezes acontece, né, mas talvez trazer curiosidades, trazer, brincando com a surpresa, com a expectativa, né, desse estudante, isso envolve a disciplina. Claro que a gente tem uma competição hoje de distrações, né, então muitas vezes o celular, enfim, no entanto, trazer uma surpresa, trazer informações, né, fofoca, né, da disciplina, né, eles adoram. Então, quando a gente fala sobre a história da psicologia, por exemplo, a gente vai contando temas específicos de cada autor, e eles gostam disso. E, então, você já deixa a pessoa mais aberta para receber aquele conteúdo. Por quê? Porque a gente ativa o lado positivo emocional, né, ou seja, a amígdala, onde está, né, a gestão das emoções, e principalmente na ficar alerta ou ficar com medo, né, ele não está sendo ativado, mas sim com a questão de positividade. Né? Porque, na verdade, o cérebro funciona assim, né? Ou a gente aprende, a gente tem uma descarga de neurotransmissores conforme repetimos as vias. Então, a gente aprende por fortes emoções ou por repetição.
Repetição é dia a dia, nossa rotina mesmo, essas vias são refeitas e ficam consolidadas. E aí qualquer lembrança, qualquer situação que ocorre, você refaz ela, você lembra. Para estudar, não é tão forte a emoção assim, não é a mesma coisa que pular de bungee jump, que você vai lembrar a vida toda, ou o dia do casamento, ou o dia do nascimento do primeiro filho. Mas o prazer, a sensação do professor estar satisfeito com o que está fazendo, isso contagia. Então, pode deixar o clima, que estava um pouco já, que não é tão forte a emoção assim, e deixar o clima que estava um pouco mais pesado, mais tranquilo. Essa sensação, é bom ficar do lado de pessoas que têm energias boas. Então, em sala de aula, a mesma coisa. Não para ficar lá fazendo brincadeiras só, de repente, desconexas. Não é essa. Mas só mostrar a satisfação, esse ambiente fica mais fácil o aprendizado. E, professora, tem um aspecto muito importante, que é o branco antes da prova. E eu gostaria que você falasse, porque a gente conhece dentro da neuroanatomia e neurofisiologia, né, o que é a via lenta de processamento da informação, quando a gente está recebendo a informação, como a gente reage, e né, a via lenta e a via rápida. Né? É que, assim, primeiro, eu adoro essa imagem, porque, na verdade, ela representa a mente. O cérebro é físico, a mente é funcional. Quando nós estamos sendo formados, essas vias todas, elas estão sempre conectadas. Então, por exemplo, essa visão tridimensional, a gente adquiriu, a gente já tinha uns 10 anos de idade. Mas por quê? Porque, por causa da neuroplasticidade, essa via não tinha atingido ainda todo o lobo occipital, que é formação de imagem. Então, a gente não via, a gente não se dava conta, não conhecia como era antes. Agora, não. Agora, a gente tem tantas vias consolidadas que é difícil você parar e falar assim, não vou pensar em nada. Porque o tempo todo tem algumas sinapses acontecendo, então vem registros. Então, o que acontece nesses momentos de branco? Quando você usa um lado totalmente o extremo da razão, né? Então nós temos o cérebro ali, a razão, o lado racional. O outro extremo seria o emocional. Mas a gente não consegue nem 100% racional e nem 100% emocional. Nesse momento que nós estamos conversando, nós estamos usando o lado racional, mas a maior parte dos registros, eles já existem. Nós só estamos buscando. Então, o que acontece? Você precisa ter contato com esse registro. Então, a primeira coisa, para a prova, você tem que estudar. Porque se você não tiver conhecimento, não adianta. Agora, com forte emoção, é importante para consolidar, porque a via é rápida. Esses neurotransmissores são liberados em descarga tão grande que a via fica sensibilizada. Você aprende. Aí depois, se você se tomar uma emoção boa ou ruim, você ainda conta para alguém. Então, você refez essa via. Aí, na hora da prova, pode acontecer isso. Então, tá lá as vias, você estudou, mas a gente tem aqui na região interhemisférica do hipocampo, na região interhemisférica, né, dos dois lados aqui, e na frente a amígdala. A amígdala envia sinapses, né, vias neurais para o hipocampo. Aí você estudou, mas não se aguentou, ficou nervoso. Naquela hora, a amígdala é controle emocional. Ela envia, então, impulsos que passam pelo hipocampo, bloqueou o seu acesso de memória. E aí dá um branco. Então, assim, o que a gente pode orientar os alunos? Estudem, mas olha, na hora de fazer a prova, primeiro tem que estudar. Fora isso, senta lá, respira para ter acesso a esses registros. Então, esse é o sistema emocional. Um breve comentário em relação a ele. Outro elemento bastante importante, e que a gente brinca bastante na aula, brinca no sentido de disputar, né, é a atenção deles. Existem alguns neuromitos, né, que dizem que o aluno só fica concentrado 15 minutos. Né? A gente depois, mais tarde, vai passar algumas estratégias, né, que quando a gente utiliza e se aprender. Né? A atenção é o momento que a gente recebe a informação e passa pelo sistema sensorial, né, e ela é interpretada. No entanto, quando em uma aula, a gente pode até falar meio monótona, e existe um elemento surpresa, né, você reativa esse processo, então a atenção do aluno aumenta e vai diminuindo conforme você pode. Então a sugestão é, né, como eu falei assim, não existe um padrão específico ainda, né, constatado pela ciência, de que a atenção é focada em tantos minutos ou tantos minutos.
mas sim a gente pode fazer trocas, né? Então a gente precisa dar conteúdo teórico, né? Então podemos utilizar aí 20, 25 minutos esse conteúdo teórico e depois a gente cobra. Justamente com essa mudança de atividade já ajuda a gente me refiro porque a manter essa atenção do estudante, a gente tem vários tipos de atenção, a voluntária e a involuntária. A voluntária, a gente precisa, a gente gasta mais energia, né? E a involuntária, então qualquer uma mosca que está passando no meio da sala, o estudante ele vai chamar atenção. Às vezes por nós mesmos, a gente chega atrasado, né? Eu falo, vamos chegar atrasado porque eu perco a linha de pensamento. Então, a sugestão, né, justamente saber isso, dá para treinar? Dá, quanto mais você treinar, você vai ter uma maior, né, capacidade de concentração. No entanto, essa dinâmica, que não é muito difícil de, né, replicar em aula, 25, 20, 25 minutos de teoria, depois você passa por uma atividade, né, e aí você volta de novo, ajuda bastante nessa concentração. Para atenção é interessante também, porque assim, igual não tem geração espontânea de registros, assim, quando você tem que buscar a memória. Então, uma dica é assim, quando entrar em sala de aula, ou mesmo quando a gente está aprendendo, lendo, assistindo o vídeo, sempre se preparar para ela. Se for em sala de aula, o professor já pode fazer um resuminho, assim, olha, hoje nós vamos falar disso, disso e disso. Então, a atenção é você colocar em primeiro plano as vias neurais que serão executadas naquele momento. Então, quando o professor fala isso, presta atenção, todo mundo, o que nós vamos falar mesmo? Isso e tal. Agora, o aluno sabe do que vai falar. Quando vai ler um livro, quando vai estudar, a mesma coisa. Porque se você começa a ler, até vir a ideia de onde, o que você está lendo, não, primeiro direciona. Lá, o título é esse, os subtítulos são esses, então você direciona, já fica mais fácil. E aí, conforme for terminando o conteúdo, fazer aquela a confirmação, né? O que vimos até agora mesmo? Isso. Isso para tudo que a gente quiser aprender, uma nova língua, um novo conhecimento, que essa confirmação, o que eu vi? Nossa, que legal, olha, foi isso. Então, você se preparou, você aprendeu e você está revisando. Já que a gente aprende por repetição, só assim tem 3 vezes, acionando as mesmas vias. Assim a gente aprende. Dá para fazer um teste, o pessoal fala assim, professora, como que a gente é o melhor estudar? Eu gosto de grifar. Mas não adianta grifar o parágrafo inteiro, porque você vai ter que ler depois, então, na hora de revisar o parágrafo inteiro. Então, geralmente, eu imprimo o que eu desejo e eu grifo. Precisa grifar todo o parágrafo? Não, porque se você sabe aquele conteúdo, não acrescenta nada, não grifa. Não, olha, mas aqui está dizendo 2 teorias de tal. Escreva assim, teorias de tal. E aí, do lado, qualquer coisa, eu faço um breve comentário. Quando eu voltar para revisar, essa é a teoria e tal. E aí você lembra. Se não lembrar, dá uma lida. Mas se lembrar, passa para o próximo. Professora, mas vai demorar um monte, porque já pensou eu grifar o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Não, porque quando você faz isso, você acompanha a sequência do conhecimento. É diferente de você ler o primeiro sem saber mais ou menos, grifar inteiro. O segundo, mais ou menos, você vai terminar de ler o texto mais ou menos. Conforme você aprende e segue a linha, a leitura é muito mais rápida. E essa primeira parte, você está falando sobre expectativa, né? Porque não chega no momento de falar isso para o estudante, então você também cria uma expectativa, né? É sim, que já faz direcionar o desejo de aprendizado, né? Então já vimos. Sistema emocional, né? Atenção, vamos lá, vamos para o próximo. Memória. Então, a memória, ela está muito relacionada, se a gente chegasse para vocês e perguntasse, né? O que aconteceu a semana passada? Você lembra do que você comeu? Você lembra? Não. O que você for relatar vão ser situações em que houve uma certa, né, emoção envolvida em relação a isso. Então, a memória é igual, a nossa memória é incrível. É que a gente não se dá conta do tanto que a gente sabe, igual você comentou, professora, de o que eu comi, não lembro, tem um ditado assim, né? Não lembro nem o que eu comi ontem na hora do almoço. Você não lembra se você comeu no mesmo lugar, fez sua rotina, porque, na verdade, você não deu foco, não deu atenção para aquilo, porque foi um dia comum. Porque se você tivesse ido em uma festa, um grande restaurante, ou né, um restaurante que você já pretendia ir antes, você lembrava. Então, na verdade, o registro existiu. O que aconteceu foi que você não deu a atenção para ele.
E nós temos, como a gente comentou antes, ou a gente aprende por fortes emoções, que aí são os casos extraordinários na vida, assim, os que fogem da rotina, ou por repetição. Então, uma forma é a confirmação. Então, se a gente começar a lembrar ontem, vamos lá, vamos na nutricionista e vamos fazer o nosso recordatório de 24 horas. Você vai ver que você lembra. Então, é que a gente fala assim, pensando no acaso. Porque se você pensar, não, eu levantei, a gente tem uma memória incrível. Temos outro elemento também, que é importante, o significado disso. A gente também lembra que tem significado. Então, muitas vezes, o estudante ele não se envolve no tema porque não tem significado. Às vezes, com crianças pequenas, é comum que aulas de inglês, né, estejam sendo dadas o tempo inteiro em inglês. E você fala assim, mas o que essa criança entende, né? Mas no momento que você fala inglês e coloca, né, vamos fazer uma salada de fruta, né, mesmo que seja em inglês, e começa a falar, pegue a banana, pegue, sei lá, apple, né, isso vai criando uma significação, né, um significado para a criança. E a gente pode dizer que aí vai acontecendo a consolidação das memórias que ela vai fazendo. Então, isso é importante, né? O estudante tem. Também sei, a gente é bastante realista, que tem muita coisa que ele não vai entender no momento, vai precisar amadurecer. Mas quanto mais significado a gente der aquilo que ele está aprendendo, explicar, isso é muito simples, a gente pode fazer uma linha de pensamento, a gente pode fazer. É natural, a gente tem. A gente entra em contato com um monte de informação o tempo todo, mas a gente seleciona. Eu brinco que eu não entendo nada de marca de carro. Eu falo, mas se você falar para mim assim, estou naquela esquina da rua tal, que tem uma bananeira, do que dizer um carro. Mas assim, se eu trabalhasse numa concessionária, eu precisava dar atenção para carro. Então, a gente seleciona o que a gente quer aprender. Ainda bem, porque senão a gente enlouqueceria, não ia ter controle de todos os registros. Então, a gente seleciona o que a gente quer realmente guardar na memória. Eu escutei barulho, eu não sei se... Não, mas eu acho que além disso, além desses... Então, a gente falou, vamos né, sistema emocional, né, atenção, memória, e agora a gente vai falar do sistema de recompensa cerebral. De maneira bastante simples, muito simples, né? Ele é bem mais complexo. Se diz, né, que o cérebro sempre busca o prazer, bem-estar. Quando a gente fala dos nossos adolescentes, a gente fala, a lei do menor esforço, não são somente eles, a gente também vai procurando as facilidades, né? Mas isso também a gente entende que o cérebro, ele vai por essa via, né? Mas vamos deixar por aí? Não vamos deixar por aí. Né? A gente consegue manter, né, essa gratificação, esse bem-estar com autorregulação, a gente consegue postergar, né? Ou seja, adiar, né? E a gente precisa treinar isso daí também. Um treinamento, principalmente em momentos, né, agora difíceis que estamos vivendo, né, toda a sociedade, de maneira até global, né, é muito normal que você veja as pessoas buscando, né, tanto estresse eu me refiro ao síndrome geral de adaptação geral, né, é muito comum, né, que as pessoas procurem. Então, o que são essas distrações? Não pode ser comida, né, trazer, né, chocolates, as endorfinas, né, esse comportamento que ele vem, né, eu me sinto estressada, me sinto ansiosa, eu chego no momento, emito um comportamento e dá certo, eu sinto esse prazer, a probabilidade de eu voltar a acontecer vai ser muito mais frequente. Então, isso a gente entende, esse circuito, né, de maneira bastante simples, né, isso é adição. Né? Então, eu pergunto para vocês, o celular, as mensagens do celular, alguém responder para vocês, né? Se aquele celular teu, ele tem, por exemplo, uma luzinha, né, a gente ainda vai fazer uma pesquisa sobre isso, né, uma luzinha indicando sobre a mensagem, quanto tempo você consegue aguentar, né, sem olhar quem foi que te mandou a mensagem. Né? Então, a gente vai buscar distrações justamente para aliviar essa carga. A gente fala de válvula de escape. Né? E nossos jovens estão assim, nossos estudantes estão assim. Né? O tema é que a gente consegue controlar e focar.
treinar esse foco, né? E talvez com um tempinho aqui concentrado depois, um momento de prazer. Então, tem pessoas que falam isso de segunda a segunda. Não rende, é qualidade, não é quantidade. Então, às vezes, um tempo de estudo depois, algo que traz prazer essa pessoa é muito bom, né? Existe um teste também, o teste Marshmallow, é bem conhecido ele, sobre a gratificação, em que colocaram crianças dentro, quem não conhece pode procurar no YouTube, por exemplo, vai ter várias versões, e pode colocar, o que fizeram para os experimentos, colocaram marshmallow, né, ou doce, né, em frente de uma criança e falaram, se você esperar eu voltar, você vai ganhar doce. Obviamente teve uma porcentagem que esperou, né, então ganhou dois marshmallows, duas balas, e teve outra que não esperaram. É um teste bastante antigo, 40 anos depois que foi realizado isso, foram comparar como é que estavam as pessoas em relação à qualidade de vida. E identificaram que as pessoas que apresentaram melhores tempos de saber esperar apresentavam melhores qualidade de vida. É muito ampla a qualidade de vida, né? O que tem benefício qualidade de vida? Tinham melhores empregos, melhor saúde, tinham casado com pessoas, né, seja mantido mais tempo no relacionamento, né? E assim, em outros aspectos também nos setores da vida. Então, a gratificação é importante, sim. Também está envolvido nesse processo de aprendizagem, no saber esperar. E hoje a gente sabe que nossos estudantes, eles são bastante ansiosos, eles não sabem esperar, né? Com relação a essa gratificação, quando você coloca foco também, o fato de você ter passado um dia e ter estudado e ter percebido que você aprendeu, isso também soma. Então, o ideal é que a gente defina tempos mesmo. Então, agora é o momento de eu me divertir com a família. Então, se divirta com a família. Agora é o momento de eu assistir uma série. Assista a série, de fato. Agora é o momento de eu estudar. Então, depois nós vamos falar técnicas, mas olha, agora então eu vou desligar o celular, ou vou colocar o despertador para 25 minutos, como a técnica que nós vamos falar, mas pode ser 40, você se adapta, mas você sabe que aquele momento é o momento de estudar. E aí a gente brinca com as distrações, né? Porque o cérebro vai buscar o que te dá prazer. Você ama um bolo de chocolate, a gente fala isso. E aí tem tanta informação no ambiente que você está estudando, e quadros na parede, e um monte de material espalhado, e um estojo marrom. E tem um bolo de chocolate, que você ama doce, tem um bolo de chocolate na geladeira. Você começa a estudar e você está com fome. Você olha para o estojo, o cérebro vai falar assim, ó, tem um bolo de chocolate na geladeira, você vai comer? Então, por quê? Porque é isso que a gente procura, é mais empolgante, a relação com o prazer é muito mais fácil de ir com a dor, de repente você está cansado, você não quer estudar. Mas estabelecer esses limites favorece o... Isso também está relacionado com a procrastinação. Deixar para depois, aí até chega um momento que o estudante deixou para o último prazo. Então, aí vocês têm a explicação da procrastinação no sistema de recompensa eleitoral. Então, aqui a gente trouxe para vocês a taxonomia de Bloom. A gente não vai entrar, existe a pirâmide de Bloom e a taxonomia de Bloom, a gente fala um pouquinho, né, que a gente encontrou, né? E a Bloom foi um autor, um psicólogo, que em 1952 ele estabeleceu a forma como as pessoas elas aprendem. Isso foi revisto em 2001, né? E aparece, vocês podem colocar e aparece. Algumas taxonomias elas são bem mais complexas, né? Mas elas vêm do Bloom, onde vão trazer tipo, verbos, né? De forma de atividades, enfim. A gente pode ver aí no primeiro, por exemplo, que somente lendo, a forma como o estudante ou as pessoas vão aprender é só 10%. Mas se a gente começar a lá por 70%, né, discutir com os outros, eu preciso argumentar, eu preciso ter uma linha de pensamento sobre o que eu vou defender, já, né, digamos que melhora a porcentagem, né, de aprendizagem. Devemos o fazer, né? Fazer, como eu falei, essa aula de inglês, no momento que a criança está fazendo, montando uma sala de frutas, que agora é o momento que está todo mundo em casa, né? E dá para fazer essa atividade, a gente tem que pensar em outras, né? Também, né, o fazendo é importante. E o ensinando ao outro, a gente sempre fala, conta para a vovó que você aprendeu em sala. Explica para ela, né? Isso aí é um 95%.
né, de aprendizagem. A melhor forma de aprender é ensinar mesmo. A linguagem é uma das funções mais complexas que tem, porque, imagina, quando você, primeiro que a gente fala neurologicamente, né, a gente só sabe o que a gente sabe ensinar. Então, se você tentou contar para alguém e não conseguiu, é porque não sabe realmente ainda. Então, quando você está contando, você está vendo as expressões, analisando as expressões do receptor, de quem está te ouvindo, você está analisando para ver se você está sendo claro, você está buscando os seus registros para fazer uma sequência do seu conhecimento e prestando atenção se você está sendo claro o tempo todo. Então, é muito complexo. Se você fez tudo isso, deu tudo certo, fantástico, aprendeu mais ainda. E aqui algumas estratégias, né, que a gente conhece e são boas. A técnica Pomodoro, né, tem várias, eu vou ter técnicas, tem várias, vocês podem encontrar, tem vídeos de YouTube explicando, são uma graça, né, que vocês podem procurar. E nada mais é do que estabelecer um período de tempo, né, são 5 ciclos que a gente pode considerar, você pode fazer uma lista de atividades que você tenha que fazer. E aí você estabelece 25 minutos, 20, 25 minutos, né, de total foco, né, naquela atividade, e depois 5 minutos de relax, né, ou seja, de tempo de descanso. E você faz isso durante 5 vezes, 25, 5 minutos, 25 minutos. No final desses 5 ciclos, você aproximadamente vai ter trabalhado por 2 horas e meia, 2 horas e 25, se não me engano, e isso vai ter rendido você satisfeito. A outra forma interessante é o mapa mental, né, o mapa conceitual. O Tony Buzan é um autor que ele traz um monte de dicas, formas, etc. Também a obra dele está na internet, está de fácil acesso no YouTube. E aí vocês vão ver o que a gente veio falando aqui, o cérebro não aprende, né, ele consolida a informação no momento que a gente faz associações. Né, e não ficar lá no texto tentando decorar ele, porque a gente vai lembrar no dia seguinte da prova, a gente já não lembra mais. Mas sim, se aquilo tem significado para a gente, se a gente conseguiu estabelecer uma linha de pensamento, pode ser que depois da prova a gente não lembre, mas vai passar um tempo, quando a gente puxar aquele fio, né, vai lembrar. Nós estamos encerrando, né, Aquilo. Então, para a gente, só pegando um gancho, que você, professora Constância, comentou assim, que tem alunos que falam assim, eu estudo de segunda a segunda, e na verdade as pesquisas mostram que os melhores alunos, eles não estudam muitas horas, eles estudam um pouquinho todos os dias. Então, assim, para a gente encerrando, uma dica que eu dou, tanto para, porque eu continuo estudando, a professora continua estudando, vocês estão fazendo uma graduação, mas a maioria, talvez, ou vocês estão fazendo a primeira graduação, alguns, né, estão trabalhando com alunos, a dica que eu dou é sempre se preparar. Então, para que esse cérebro refaça essas vias. Então, como assim os alunos, os melhores alunos, estudam pouco todos os dias? Então, por exemplo, tem esse nosso encontro, mas daqui a pouco vou estudar tal disciplina. Então, pega a disciplina, qual é a disciplina mesmo? Quem é o professor? Isso antes de começar a leitura, ou antes de começar a assistir o vídeo. Qual é o título? Faz uma expectativa do que pretende, do que eu acredito que ele vai falar, e aí você assiste. Isso você vai ter dúvida, porque você fez uma expectativa, você vai ter mais foco. Acabou de assistir, para cada 50 minutos de aula, mais ou menos, 5 minutos de revisão basta. Acabou de assistir, é interessante? Então, repita. O que eu vi isso. Pronto, você está preparado. No outro dia, se você tiver uma prova, você vai lá, você faz uma revisão, você acessa. É diferente de você simplesmente chegar numa sala de aula ou abrir um vídeo sem se importar com ele. Quando você coloca esse foco, é melhor. Uma frase, eu tenho uma frase do Sérgio Cordel, que ele conceitua o capricho, né? A gente já comentou isso outras vezes. E ele fala assim, que é dar o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condição melhor, de fazer melhor ainda. Agora que eu fui falar para você, eu não sabia se eu ia lembrar. Porque o que aconteceu? Eu ouvi essa frase e ele explicava o porquê arear, ele falava que a avó dele, arear, alumínio, é passar areia mesmo, né? E aí ele falou esse conceito. Eu achei interessante e repeti. Falei, nossa, que bacana. E assim, quando eu lembro dela, eu falo, mas
foi registrado. Então, tudo que você gosta, tudo que você quer aprender, faça essa confirmação, que é você repetir. Então, o que pode fazer em sala de aula? Quando você estiver estudando, essa é a dica, mas em sala de aula, induza o aluno. Ó, todo mundo entendeu? Então, nós vamos falar aqui mesmo isso. Quando você dá a aula, quando você trabalha com tudo, ele já tem essa expectativa. O que nós falamos hoje mesmo, vamos ensinar? O que falamos hoje mesmo? Isso. E aí facilita o conhecimento. E a gente finaliza aqui, né? Agradece a atenção, mandem, né, suas dúvidas, né? Enfim, ou comentários, feedback é importante também, a gente também aprende com feedback. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, a gente espera ter contribuído, até uma próxima oportunidade.